Fala galera, beleza? Meu nome é Mário Mazzotti e eu tô aqui no quadro Mário Builds. Vamos voltar a falar hoje sobre o computador do Júlio. No último vídeo eu falei um pouquinho sobre a placa de vídeo que nós compramos para ele, uma Radeon RX 5500 XT. Se você não viu ainda, dá uma conferida, eu vou deixar o link aqui na descrição. Galera, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o processador que compramos para ele. Essa foi uma escolha que, na minha opinião, honestamente foi muito fácil. Nossa decisão foi pelo Ryzen 5 1600, o novo modelo, o modelo AF. Eu queria fazer um unboxing junto com vocês, esse não vai ser um unboxing muito entusiasmante, já que processadores são muito parecidos normalmente. Porém, esse carinha aqui tem uma história muito legal para contar pra gente, que é o fato de que a AMD lançou um novo modelo dele que é bem mais legal do que o original. Pessoal, então esse é o Ryzen 5 1600 AF, tá? Mas o que quer dizer esse AF? Galera, não tem uma explicação muito clara. Basicamente, o modelo antigo ele era chamado de Ryzen 5 1600AE. Fisicamente, a caixa se ela não for idêntica, ela é quase idêntica. Dificilmente, só olhando essa caixa, vocês conseguem identificar que esse é o novo processador. O que vocês vão ter que olhar é essa etiqueta aqui, ó. Essa etiqueta, vamos ver se vai focar aqui no vídeo. Essa etiqueta, se vocês olharem o modelo dele, vocês vão ver que ele termina como AF Box. Tá bem aqui no finzinho da etiqueta. AF Box é o modelo AF. O antigo chamava AE Box, tá? Mas o que isso significa, pessoal? O antigo modelo Ryzen 5 1600, ele era fabricado num processo de fabricação de 14 nanômetros, junto com o restante dos processadores Ryzen da série 1. Ele tinha arquitetura Zen, ele tinha 6 núcleos, 12 threads, assim como esse carinha aqui. Acontece o seguinte, a AMD provavelmente ficou sem suprimento de processadores de 14 nanômetros. E o Ryzen 5 1600 é um dos processadores mais bem vendidos deles de todos os tempos. Eles vendem muito desse processador. Para não perderem essas vendas dessa faixa de preço, o que eles fizeram? Eles decidiram vender processadores com os processos de fabricação mais novos, que eles ainda têm a disponibilidade, com o nome de Ryzen 5 1600. E então surgiu o Ryzen 5 1600 AF. O que isso significa, pessoal? Isso significa que esse processador aqui, na verdade, ele não é um processador da arquitetura Zen 1. Ele é fisicamente idêntico ao processador Ryzen 5 2600. E o que isso significa? Primeiro, significa que ele herdou todos os benefícios que vieram com a nova geração dos processadores da AMD, a série 2. Tá? Não confundam a série 2 com a arquitetura Zen 2, que são os processadores AMD Ryzen 3000. Os processadores da série 2, eles têm alguns benefícios no controle de clock deles e, além disso, eles contam com a arquitetura Zen Plus, que teve algumas melhorias. De modo geral, o Ryzen 5 1600 AF ele trabalha com um clock bastante superior ao que o modelo antigo costumava rodar. Pessoal, um ponto que é importante salientar, ele vem com o cooler Wraith Stealth da AMD, que é esse modelo aqui. Ele é um modelo um pouquinho mais baixinho, tem um pouquinho menos de dissipador do que o que vinha no antigo AE, tá? O Ryzen 5 2600X ainda vem com um cooler maior. Esse daqui, ele é menorzinho. Só que isso não vem a ser um problema pelo simples fato de que esse processador sendo fabricado em 12 nanômetros e tendo o clock um pouquinho mais baixo do que o modelo 2600, ele dissipa muito pouco calor. O TDP desse carinha aqui é de 65 watts apenas, tá? Então, esse cooler mais do que dá conta. Ele pode vir a ser um fator limitante, e deve vir a ser um fator limitante, se tentar rodar com overclock. Por que escolhemos esse processador e não qualquer outro processador que seja? Bom, para começar, a série 3000 da AMD ainda está com um preço um pouquinho salgado. Esse processador ele é vendido aqui no Brasil na faixa de R$600. É um processador muito barato e que tem 6 núcleos com SMT, Simultaneous Multithreading,
é o concorrente do Hyper-Threading da Intel, ou seja, ele tem 12 threads para trabalhar. Em termos práticos, isso significa que esse processador não só é bom para jogos, mas também para ambientes que necessitam de multitarefa. Além disso, os processadores de entrada da série 3000 da AMD, que são o Ryzen 3 3100 e o Ryzen 3 3300X, eles são processadores de 4 núcleos. Eles são sim processadores com melhor desempenho em games do que o 1600. Entretanto, eu acredito que esse processador pode, com eventualmente um overclock, ter uma longevidade melhor. Por que isso? Existe um consenso de que os games, conforme eles vão sendo lançados, eles têm que se adaptar ao que tem disponível no mercado no momento. Nesse caso, o denominador mais fraco é sempre aquele que vai definir como que vão ser o limite mínimo dos jogos. Hoje, o que nós temos como denominador mais fraco é o PlayStation 4 e o Xbox One. Esses carinhas, eles são equipados com um processador de 8 núcleos, mas são processadores bem fraquinhos, tá? E por conta disso, um processador com 4 núcleos já é, sem dúvida, um processador que atende muito bem o desempenho para o usuário final. Com a chegada dos próximos videogames, o que está vindo aí são processadores de arquitetura Zen 2, ou seja, eles são equivalentes aos Ryzen da série 3, e com o benefício de terem 8 núcleos e 16 threads. Ou seja, o denominador mínimo vai se deslocar um bom tanto nessa próxima geração de jogos. E com isso já estão chegando jogos por aí que não estão desempenhando tão bem com processadores de 4 núcleos. Eu acho que essa foi uma decisão muito acertada. Esse processador ele tem um custo muito bom para os nossos padrões e definitivamente ele vai atender muito bem as necessidades de desempenho do Júlio e vai rodar todos os jogos atuais muito bem, sem dúvida alguma. E aí, pessoal? O que vocês acharam do unboxing e da história por trás do Ryzen 5 1600AF? Gostaram? Pessoal, vou aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho ainda sobre as escolhas de placa-mãe e memória RAM que a gente fez para o computador do Júlio. Basicamente, dadas as restrições financeiras, de custo da máquina e até a questão dos preços da situação atual do Brasil, nós tivemos que ficar só com 8 GB de memória RAM. A memória RAM que escolhemos, na verdade, foi uma das mais baratas que encontramos e ainda por cima ela vem com RGB. Como vocês sabem, RGB já são mais uns 10 FPS nos jogos só de ter, não é verdade? O modelo escolhido foi esse daqui, da ADATA, modelo XPG Spectrix D41. Essa daqui é uma memória de 8 GB, o clock dela é de 3000 MHz, é um clock bem alto para um Ryzen 1600, porém com alguns ajustes a gente deve conseguir operar ela nessa frequência e até dar um overclockzinho na nossa CPU. O que vocês acham dessa escolha? Tá? Essa memória deve ficar muito bonita. Além disso, nós temos a placa-mãe, Gigabyte. Tá? O modelo de escolha foi um modelo bem básico da linha B450, é a B450M DS3H. Na hora que eu estiver fazendo a montagem da máquina, eu mostro ela com um pouco mais de detalhes para vocês. Porém, essa é uma placa-mãe bem simples, só que ela já vem bem equipadinha. Ela tem tudo o que a gente precisa, tem dissipador no VRM, é uma placa durável, de boa marca e, principalmente, o chipset B450 vai permitir que o Júlio faça um upgrade, não só para o Ryzen 3000, mas até talvez para a próxima série Ryzen 4000 que está para lançar. A gente dá uma olhada com um pouco mais de detalhes no próximo vídeo, mas eu vou deixar umas fotos aqui para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para você ficar sabendo quando o nosso próximo vídeo chegar. Por hora é isso. Valeu, galera!